Olá, boa tarde, todos os telespectadores do Conacred. Estamos aqui hoje num dia bem produtivo, né? Aproveitando um espaço concedido aqui pelo Conacred para falarmos sobre contabilidade, crédito e gestão. São assuntos bem complexos, mas ao mesmo tempo é a vivência aqui de todo mundo que está aqui. E eu quero agradecer a presença primeiro do Felipe, né, pelo tempo. Palestrou agora há pouco, né? Tem muita network, tirou um tempinho para estar aqui com a gente. Obrigada. Felipe, você é especialista, né? Economista, especialista em crédito, finanças e agronegócio. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Jaqueline. É uma honra poder participar aqui com o Ailton, com o Marcelo. Obrigado pelo convite. Estamos também aqui com o Ailton, sócio-diretor fundador da Agrocontar, uma empresa de contabilidade especializada no agronegócio, a qual eu faço parte também, sou coordenadora de marketing. E também o Ailton, né? Boa tarde, né? Para mim também é um prazer estar aqui também, né? E muito bem acompanhado, né? Que acho que a gente está com pessoas aqui que têm um conhecimento muito grande do agro, né? E acredito que a gente vai poder contribuir bastante com o nosso público, né? Obrigado pelo convite também. Que agradeço. E o Marcelo, sócio do Grupo Agrofert, que atua no norte do Mato Grosso, cliente da Agrocontar também. A gente tem um tempo que está nesse mercado aqui com a gente, né? Então é um bate-papo tranquilo. Nós vamos falar sobre esses principais assuntos, que é o assunto principal aqui do Conacred. E até contextualizando, a gente sabe, acho que todo mundo aqui vive o mercado, né, sabe como que está. O que ocasionou essa dificuldade, né, os desafios de 2024 e agora iniciando 2025, a gente não precisa trazer os motivos, né, mas a gente sabe que tem um caminho a seguir, né, a gente sabe que dá para melhorar, só precisa fazer alguns ajustes, né, e aproveitar as oportunidades que o mercado vai trazer para a gente. Então, começando pelo Felipe, que é especialista de crédito. Felipe, eu queria saber como o mercado enfrentou as políticas de crédito mais rigorosas em 2024 e quais as principais mudanças nas políticas de crédito para o setor do agro em 2025. Olha, Jaqueline, você pontuou muito bem, né? Eu até falei na nossa palestra ali na plenária sobre essa questão de crise. O agronegócio está enfrentando uma crise ou não, né? Nesse ano 2024, nós tivemos uma redução de 20 milhões de toneladas de grãos, porque nós tivemos problema climático, né, na região que o Marcelo atua também ali, com o El Niño, que ele traz menos chuvas. E tivemos também preços das commodities mais baixas. Soja e milho. Então, naturalmente, isso representa uma queda do PIB do agronegócio. Nós tivemos esse final de semana numa cooperativa que a gente atende, Ailton, fazendo uma análise. E aí a pergunta é, o agronegócio está em crise ou não? Do ponto de vista econômico, tecnicamente, nós consideramos 3 anos de queda de PIB como uma crise. E se a gente olhar no agro, 2022 nós tivemos uma queda de 3%, 2023 também tivemos uma queda, 3,5%, e para esse ano também estamos aí com uma queda de 3,6%, 3,7%. Então é o 3º ano de queda do PIB do agronegócio, agora em 2024, tanto por conta de problemas climáticos, quanto por questão de preços das commodities. No entanto, Jaqueline, quando a gente olha o cenário 25, que você nos perguntou, nós estamos com uma projeção da maior safra de grãos da história, né? Uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Nós tivemos problema climático, né? Para esse ano, o padrão predominante, segundo os meteorologistas, é um padrão de laninha com uma neutralidade, e historicamente isso traz anos de boas produtividades. Nós tivemos atraso, né, Marcelo, com as chuvas demoraram para chegar no começo de outubro, mas depois, com a normalização ali na segunda, terceira semana, a gente conseguiu entrar mais ou menos dentro de um ritmo de normalidade, né? Então, assim, as expectativas hoje para 2025... elas são positivas em termos de produção, mas a interrogação que fica aqui é a questão do preço, né, Ailton? Que aí é onde a gente vê lá no balanço da revenda e do produtor que o negócio pega, né? E aí até o Marcelo também pode contribuir também, né, Marcelo? Assim, porque como a gente olha mais pela questão financeira, né, dos números, né, de faturamento, essa questão toda de custo, né, a gente vê que o agro ele passou por uma certa turbulência.
E assim, e acho que para surpresa de todos, né, às vezes o pessoal não fala isso, a turbulência não é de agora. A turbulência foi lá em 2020, 2021 e 2022 que o negócio subiu muito, né? Subiu muito de preço, então assim, foi um ano atípico para bom. Estocagem. Muito sim, alto. foi um ano atípico para bom, né, Marcelo? Foi quando as revendas tiveram maior resultado, né, maior faturamento, né? Não só as revendas, o produtor também, né, ele teve muita lucratividade nesses anos. E acabou descasando agora, né? Então muitos também fizeram dívidas pensando que o soja ia permanecer a 180, 200 reais, né? E agora a conta está chegando, né? E assim, o engraçado é porque, assim, como a gente estava passando por uma pandemia, né? E o agro bombando, na verdade, né? Foi os melhores anos, né? E aí parece que o pessoal pensou que aquilo ali ia perdurar, né? Que aquilo ali era a normalidade. E na verdade, né, Felipe, assim, como que a gente está vendo ali essa questão de quebra de safra aí também, né? E tudo que aconteceu, né? Guerra na Ucrânia, né? Questão de aumento dos preços. As RJs. Algumas RJs, né? Que é consequência disso, né? Que vieram à tona. Então, assim, a gente acredita no pensamento nosso, se a gente for analisar friamente, o agro ele está fazendo um ajustamento de base ali, né? É que subiu muito fora da linha, né? E agora ele está meio que acomodando ali, né? Então, assim, a gente agora já não sabe como é que vai ser agora os próximos capítulos. Até pegando esse gancho, Marcelo, me fala, assim, diante dessas dificuldades desde 2020 para cá, que o Ailton acabou de citar, quais as estratégias, depois da queda das commodities, os valores que a Agrofértil criou dentro da empresa para passar por todos esses desafios, principalmente agora nesse ano que está findando? Eu costumo falar que esse é um ano que as abóboras estão se assentando na carroça, né? No andar da carruagem, porque o agro sempre ele é cíclico, né? Ele tem seus momentos de alta e de baixa, é normal isso no agro, né? E esse é um ano de turbulência, onde que está se assentando. Para a próxima safra, né, como o Felipe já nos disse, a perspectiva já é muito melhor. O custo já normalizou, baixou, o custo está bom para o produtor. O preço das commodities, ele voltou ao que era um padrão normal, né? Normal de antes da pandemia era o Chicago aí de $10, 9, chegou a 12. Hoje a gente consegue vender soja na região lá, $20 novamente hoje estava o preço lá na indústria lá. Então é um bom valor ainda que você tem uma boa margem. Só que tem que travar, né? O produtor, muitas vezes, ele está esperando o soja voltar a 150. Não vai. Infelizmente, com uma perspectiva de uma grande safra que nós temos, e como está correndo o mercado, é muito difícil. Então, tem que, principal, ir fazendo o hedge, né? A gente, como revenda, a gente faz esse serviço de casa, trava, não corre esse risco, né? Vai travando, vai lá, fecha com o produtor, já vou lá e corro e fecho na trade, o barter, para não ficar no risco dessa oscilação da commodity, né? Câmbio também, não cruzamento de moedas, você comprou em reais, fecha em reais, dólar, que é fazer o feijão com arroz bem feito para poder passar essa turbulência. Agora, o que a gente tem visto, Marcelo, aproveitando que você falou sobre a rentabilidade, porque nós temos produtores e produtores, né? Isso. E a gente costuma fazer um exercício com os nossos clientes, Jaqueline, que é produtor de soja. Nós temos produtor que tem área própria, temos produtor que tem arrendamento, né? É uma conta que a gente tem que colocar, né, Ailton, no fluxo. Uma conta pesada, né, o arrendamento. Uma conta pesada. Eu fiz uma simulação esse fim de semana com um cliente de 15 sacas de soja por hectare. Falou, aqui está baixo. Aqui é a região mais sudeste, né, do Mato Grosso. Aqui estamos fazendo 22, 23 sacas. E arrendamento no milho safrinha ainda, que antigamente não tinha muito. Hoje tem. Hoje tem, né, Marcelo? Tem. Agora estava tudo embutido numa só. Né? Antes era só soja, hoje já tem soja e tem milho também, né? Então essa questão, até mesmo que a Jaqueline falou das recuperações judiciais, né? Se a gente olhar as estatísticas, até nós tivemos a apresentação do nosso colega aqui do Serasa, praticamente 45% das recuperações judiciais hoje são de produtores arrendatários. Porque na conta dele fica mais apertado. E aí uma outra linha, a gente que trabalha muito com análise de crédito, que a gente sempre recomenda é olhar o quanto foi esse passivo, né, Ailton? De 20 a 22, que o produtor se alavancou.
Trocou muito trator, colheitadeira, maquinário. Hoje ele precisa vender muito mais saca de soja e milho para pagar aquela prestação. Então isso faz parte dos indicadores o que os bancos e investidores analisam para liberar o crédito, para conceder o crédito. Né? Então até o passivo que ele tinha 2 anos atrás, ele tem que analisar. Não, né? Só, a gente mesmo está bem mais rigoroso nessa análise de crédito. Né? Então hoje a gente tem 2, 3 plataformas que nos auxiliam. Um cliente de casa é tranquilo. Agora o cliente novo, a gente é bem mais rigoroso também. Eu pego lá um bacen do cliente, eu pego uma análise mais rigorosa no âmbito judicial, no âmbito de protestos, né? Então a gente acabou tendo esse cuidado um pouco maior, né? Porque o cliente o ano passado ele estava com uma saúde financeira boa. O ano que vem, se ele está com uma alavancagem boa e não produzir, e aí entra a contabilidade, né, Ailton? E assim também o que o Felipe falou também, nessa questão de ver a alavancagem do cliente, né? Porque assim, uma grande parte dos produtores rurais, né, vamos falar de produtor rural primeiro, depois a gente fala alguma coisinha sobre revendas também, né, sobre a distribuição, que assim, que é muito arcaico ainda, né? Uma grande maioria dos produtores rurais não tem um controle tão efetivo assim. As informações que ele tem praticamente aqueles resumos, né, que tem mensal lá, e vai chegar no final do ano lá e vai ter a questão do faturamento dele, né? Quanto que ele teve de despesa. Ele aí não faz muito uma análise ali da questão do endividamento, né? Quanto que ele assumiu de dívida ali, de compromisso, e quanto que ele pagou também, né? Porque o negócio assim, não tem umas informações precisas. A gente está falando dos pequenos produtores, né? Que é a grande massa, né? E aí a gente tenta buscar as informações, igual o Marcelo colocou, né? Nessas plataformas aí que vai te dando um direcionamento ali, vai juntando essas informações. E também da parte contábil ali, né? Que a gente tem a base ali, uma declaração de imposto de renda ali, que dá para extrair algumas informações, né? O faturamento do cara, né? As despesas ali, a questão ali tem o que ele investiu em maquinários para a propriedade rural, né? Mas aí também a gente tem que ficar atento também como que foi o patrimônio dele, a declaração de bens e direitos lá, patrimônio extra atividade rural, né? Porque às vezes o cara não faz uma gestão muito boa ali, acaba desviando o dinheiro da propriedade para coisas pessoais ali, para bens pessoais, né? E a gente sabe que isso é meio que cultural, né? Que às vezes a pessoa, assim, em anos bons, né? Que, como teve lá, né? No início da pandemia ali, pré-pandemia, todo mundo ali se capitalizou, fez investimento em propriedades, investimentos em bens, né? Fora da propriedade. E isso agora a conta está vindo, né? Está vindo com a quantidade de inadimplência, né? Que tem na distribuição, né? Que é um reflexo disso, né? Dessa questão do produtor, né? E o próprio produtor mesmo, com a questão das recuperações judiciais, né? Então, assim, parece que é um conjunto, o pessoal fala que é uma tempestade perfeita, né? Que ocasionou isso, né? Alta de preços, baixa do valor das commodities, né? Alta do custo, né? Dos insumos. E isso não se conserta numa safra, né? Eu acho, eu estou assim, até debatendo, Jaqueline, com uma área estratégica de uma empresa, falando, nós já passamos por crises anteriormente, né? Citando lá 2004, 2005, 2006, que nós tivemos problema da ferrugem asiática da soja, queda de preço, você falou questão de tempestade perfeita, né, Ailton? Que é um conceito econômico, né, para a gente entender. Mas eu acho que o momento ele é muito diferente, porque nós tivemos um crescimento muito expressivo. Fora da curva, né? Fora da curva, né? Entre 2019 a 2022, o PIB do agro cresceu 36%. Eu até brinco que foi um crescimento chinês, né? Se olhar a economia da China cresce a 8, 9, ou o que a gente cresceu na década de 70, quando a gente tinha o governo militar investindo em infraestrutura. Então, o crescer muito rápido trouxe uma noção de que nós viveríamos para sempre com um novo patamar de commodity, e isso trouxe o problema da alavancagem, que está se traduzindo no aumento da inadimplência, seja das revendas, sejam dos produtores, dos bancos, das indústrias, porque afeta toda a cadeia. O looping, né? Cadeia. É toda a cadeia, né, Jaqueline? Começa com o produtor. Aí a revenda, normalmente, 60%, 70% do faturamento dela é a prazo. Ela não recebe, ela não vai pagar também a indústria. E hoje a indústria, ela usa mercado de capitais, ela tem um CRA, ela tem um FDIC para poder se financiar. E aí acaba chegando aqui, perto de onde a gente está, na Faria Lima, né? Que é o que a gente fala. Os investidores,
Nós tivemos, Ailton, no ano passado, mais de 400 mil investidores em Fiagros no Brasil, que é um fundo de investimento para as empresas do agronegócio. É um crescimento muito grande, Marcelo. E quem está investindo, eu vou até citar o exemplo aqui do Itaú Asset, que é um Fiagro, e o gestor, na semana passada, ele anunciou que não vai pagar mais dividendos do Fiagro do Itaú até o final do ano, por conta do aumento da inadimplência, Ailton. Então, ou seja, isso acaba chegando no investidor, acaba chegando na fonte. O problema é que começou lá com o produtor, com erro na mão, excesso de alavancagem, a questão da recuperação judicial, cai na revenda, cai na indústria, cai no mercado de capitais, cai no investidor. Então, a nossa preocupação, e a gente até expôs isso num gráfico ali da nossa apresentação, é que o crédito está mais escasso. Está mais difícil, né? E bem mais caro, né? E bem mais caro. Né, Marcelo? 2020 a gente tinha a Selic a 2%, 3%, né? A análise de todos os fundos, bancos, deu uma enrijecida, né? E o dinheiro ficou escasso, né? Então, a gente vê que tanto os nossos fornecedores quanto os bancos que a gente trabalha, principalmente depois daí do evento da AgroGalaxy, nossa, deu uma enxugada grande, né? Então o mercado ficou com medo, né? Teve aquele impacto e o mercado se retraiu. Mas eu penso que a próxima safra, o que é o motor principal? Produção. Produzindo bem, o produtor se estabiliza, né? E aquele que é o produtor que consegue fazer uma boa gestão, que tem está tendo essas oportunidades de travar o grão com um preço bom, porque tanto o soja e o milho estão bons no preço hoje, né? No que estava em média na safra, os preços de soja estavam lá na nossa região em torno de R$100. Hoje já está 112, 115, então está 12, 15% a mais. Para 2025. Para 2025, né? Melhorou bem, hein? Melhorou bem. Então, está tendo oportunidade de travamento, né? Então o produtor que ele quer fazer uma gestão, que tem aquela gestão boa, ele vai travar o custo pelo menos. Se ele quiser especular, especula com o restante, né? A margem dele, né? Isso. Garante o custo. E o clima está correndo super bem. Nossa região lá, o clima está perfeito por enquanto, né? Então eu acho que dando uma boa safra, que nem eu falei, é o ano de ajuste. O ano que vem já começa de novo o mercado a reagir, né? Porque lá, como deu essa tempestade, essa crise para máquinas, o setor de máquinas parou. Parou. Caiu 30%, Marcelo. A Abimac, as associadas, venda de trator e colheitadeira. Isso. Nós temos uma empresa de máquinas também lá no nosso segmento, tá saindo negócios pontuais, né? Mas que teve um aquecimento também muito grande, né? Quando estava naquele êxtase, né? Todo mundo comprando máquina, trocando máquina, né? E agora deu uma o produtor segurou. Mas a partir da safra que vem, que tem essa perspectiva de uma boa produção, eu acho que vai voltar à normalidade. Aí, e assim, é tão impressionante, pessoal, porque a gente tem algumas informações dentro da AgroContar também, né? Que a gente tem alguns gráficos lá, que até amanhã a gente vai apresentar aqui, né? Tem uma apresentação aqui dentro do Conacred também. Que 2023 foi o primeiro ano, da série histórica que a gente tem lá de 2019 para cá, foi o primeiro ano que o faturamento ele diminuiu em relação ao ano anterior. Sempre que vem com crescimento de 2019, 2020... Você diz de 23 para 22? De 22 para 23. 22 para 23 foi o primeiro ano que teve a queda, né? Então agora, por exemplo, o desafio, né, como que vai ser esse agora, nesse ano de 2024, né? Se ele vai estabilizar ali, né, igual praticamente 2023, ou se ele vai continuar tendo uma queda ali, né? E o que a gente precisa, né, Marcelo, é isso, sabe assim, produtor produzir bem lá e o preço se manter do jeito que tá, pra gente tá essa alavancagem de novo, até por questão do PIB também, né? Vai ter um efeito, efeito manada, né, que a gente está colocando aqui, e isso impacta praticamente todas as cadeias do Brasil, né, que o agro ali ele é muito importante com relação a isso, né. E aí, assim, só mais um ponto que eu queria jogar também aqui pra gente discutir também, a questão, a gente comentou aqui da AgroGalaxy, né, cara, eles entraram no momento perfeito, né, tipo assim, lá em cima, né. E aí, a hora que veio agora, né, as coisas estão se ajustando agora, tiveram uma grande dificuldade de honrar os compromissos, né. E a gente tem também muita revenda, né, muita distribuição aí, que ela tem CRA também, que ela fez alguns CRAs. E esses CRAs vão estar começando a vencer da agora para 2025, 2026, né. Porque o mercado,
você pode falar melhor do que eu, Felipe, pode contribuir com a gente também, essa questão, né, de Fiagro é novo, né, para os investidores. Né? De 2021, né, que foi criado o Fiagro. Exatamente, e o CRA também não é tão, assim, está sendo mais utilizado por agora, né? E o Fiagro, né, a gente tem relatos aqui, por exemplo, de Fiagro, do ano passado estava pagando 1,5 de rentabilidade mensal, né? E agora, com essas notícias que tem aí, né, da escassez do crédito ali, das inadimplências assim, quando o investidor está né, dentro de um Fiagro lá, e aí vem uma notícia de que vai cortar o rendimento mensal, meu amigo, isso para o agro é muito importante. Exatamente, por isso que eu citei o caso do Itaú, Ailton. E um ponto que eu vejo como preocupação, Jaqueline, também, puxando na questão, você falou no começo, falando sobre questão de política, né? Sim. A gente não pode deixar de falar do agro sem falar de política econômica, porque estamos falando de câmbio, estamos falando de taxa de juros, e hoje a principal preocupação, né, Ailton, é o déficit fiscal, o arcabouço fiscal brasileiro. Então, quando teve a pandemia, todo mundo subiu juros no mundo inteiro, não foi só no Brasil, os Estados Unidos subiram juros, a União Europeia subiu taxa de juros, justamente para conter a taxa de inflação, né? A pandemia ela trouxe uma inflação em países onde não existia, nos Estados Unidos, nos países da Europa. E agora, na própria semana passada, a gente gravou um vídeo falando sobre isso, Jaqueline. Na semana passada, aqui no Brasil, o Banco Central subiu a taxa de juros para 11,25 ao ano. 25. E o Fed, lá nos Estados Unidos, reduziu a taxa de juros. Então, nós estamos indo na contramão dos demais países do mundo, justamente porque nós temos um governo que não tem mostrado compromisso com a política fiscal. E qual que é a consequência de uma política fiscal deficitária? Taxa de juros alta. E aí muda muito o balanço, né, Ailton? Porque sim, se a gente tem taxa Selic alta, Tesouro Direto pagando uma alta remuneração, o investidor vai falar, bom, eu vou colocar no Fiagro dinheiro que não está mais me pagando dividendo. Seguro. Que tem essa oscilação toda, né? Porque fica na memória do investidor. Bom, até 22, excelente. Estava pagando alto dividendo, alta rentabilidade, mas 23, 24, eu já vi aqui que o meu gestor já está cortando dividendo. E eu estou olhando aqui a taxa Selic, que eu conversei com um colega do Itaú, que, segundo a visão dele, nós temos espaço para chegar até 15% ao ano na taxa Selic. Né? A maioria dos economistas está falando de 13% a 13,5% para o ano que vem. Sendo que a previsão era para baixa, né? A previsão ano passado, era, né? Exatamente, para voltar para 9%, né? Então isso assim, isso afeta toda a liquidez do setor e o crédito, que a gente depende de crédito para trabalhar, né? Ô Felipe, assim, é tão complicado e tão complexo, né? Porque o Brasil, ele tá, desde janeiro, ele está vindo batendo recorde de arrecadação. Todo mês ele está vindo batendo recorde de arrecadação. Porém, né, o governo está gastando mais do que esse aumento. Então, essa questão aí do ajuste, questão aí tem 3 semanas, né, que tá para sair aí, está tentando buscar ali aonde que ele vai conseguir cortar, né, os gastos ali, e não está conseguindo, e ele está naquela perspectiva assim, sabe, assim, de que se ele cortar alguma coisa muito alta, já tem um descrédito assim do mercado, sabe? Então, se ele vier com uma coisa muito astronômica ali, o mercado já vai saber que não vai passar no Congresso, que não vai... Então, assim, às vezes, até por isso que ele está segurando um pouco essa informação do ajuste. Né? Porque já tem um descrédito muito grande. Né? Tanto é assim, que o dólar, teoricamente, era para o dólar estar baixando, porque nós aumentamos a taxa de juros. Sim. Né? Então, é um processo inverso ainda. Era exatamente, era para estar valorizando a nossa moeda, né? Exatamente, a gente está com o dólar fechando aí a 5,75, 5,80, né, patamares aí de pré-Covid, né? E assim, e a gente não está vendo o mercado, ele tem um termômetro dele, né? E o governo, infelizmente, por exemplo, assim, toda essa complexidade aí da taxa de juros aumentando, né, da questão do dólar, o reflexo disso não é do exterior. Porque no exterior, você falou assim, os Estados Unidos já está começando a cortar, na União Europeia também tem alguns cortantes. Desculpa de cortar, mas até uma dúvida minha, a eleição dos Estados Unidos agora, o impacto dela aqui no Brasil, eu queria que vocês falassem como especialistas, não agora, né, de imediato, mas nesses próximos 4 períodos aí de governo do Trump. Tá. Então, assim, só para fechar essa questão do Sim, coisa... depois eu posso falar. Depois você entra nessa e a gente volta.
Então, assim, essa questão, por exemplo, hoje o problema do Brasil, infelizmente, aqui não é tomando partidarismo, não é governo de esquerda ou de direita, mas o problema hoje do Brasil é os gastos fiscais, né? Exatamente, esse é o problema. Então, assim, enquanto a gente não resolver isso, pode fazer o que for, pode aumentar a taxa de juros, a inflação vai vir, vai subir, já tem previsão para ela estourar a meta do ano que vem. Então, infelizmente, a gente tem que fazer o dever de casa. Sem ficar esperando que venha de fora, né? Exatamente. A solução, né, Marcelo? Isso, nós, como empresário, a gente sente na pele, né? Que se torna o crédito muito mais difícil, muito mais caro. E crédito caro, fica difícil de você rodar o negócio, né? Você colocar na ponta e pegar. Então, a gente acaba sofrendo muito com essa instabilidade política, reflete totalmente da vida do empresário. Exatamente. Então, a gente tem um desafio grande aí pela frente para fazer o dever de casa, né? E eu acredito que vamos continuar com esse desafio para o ano que vem, né? Porque a gente não vê perspectiva de melhorar. Exatamente. Sabe? Então, e aí, por exemplo, tem essa questão, né, que igual a Jaqueline colocou, que tem esse movimento Trump aí também, né? Direita avassaladora, né? Ele vai fortalecer, teoricamente, né, a política dele é de fortalecimento da política interna dele, né? Então vai criar tarifas ali para a China, né, para os outros países ali também, uma forma de proteger os Estados Unidos, né? E isso, por exemplo, a gente sabe também, por exemplo, que os Estados Unidos já tem um custo alto já, né, para produzir commodities lá, bem mais alto, dos produtos dele lá, bem mais alto que a China. Então, por exemplo, se ele for taxar esses produtos de fora aí, dos outros países, ele vai ter um aumento aí de custo ainda maior ainda dentro dos Estados Unidos, né, e isso vai gerar inflação também. Exatamente. Sabe? Então é complexo, né? A gente, assim, né, o efeito Trump traz uma série de consequências que a gente gosta até de repartir essa resposta, né, Jaqueline? Que, primeiro, como o próprio Ailton disse, ele tem uma política mais protecionista, né? América para os americanos. Isso ele já fez no primeiro governo dele, que é diminuir as exportações, principalmente de soja e milho, para a China. Caso isso volte a acontecer, e é provável, né, por conta da guerra comercial e do protecionismo ao mercado interno, isso é uma oportunidade para o Brasil. É uma oportunidade, né? A China vai ter que buscar isso, né? Exatamente. Você tem um deslocamento, né, Marcelo? A gente estava comentando aqui a questão do etanol, né, mas você tem um deslocamento da demanda chinesa que antes estava para os Estados Unidos para o Brasil. Então, aumentam os prêmios no mercado interno, mesmo Chicago mantendo os mesmos valores, a gente melhora o preço aqui no mercado interno. Chicago pode ser que caia, né, um pouco, porque Chicago é essencialmente demanda americana. Então a demanda sai de lá, vem para cá, Chicago desce. Mas em compensação, o prêmio aqui também ajuda bastante. E o prêmio já está positivo nessa safra. A safra passada nós tivemos a safra inteira com os prêmios negativos. Já chegou no início da safra a 200 negativo, né? Hoje está 40, 45 positivo, né? Então nós tivemos uma inversão questão dos prêmios. E se realmente o Trump fazer essa taxação, volta para cá. E aqui o prêmio dá uma equilibrada, é uma oportunidade para o produtor vender também o grão. Dólar lá em cima, hein? Dólar lá em cima se torna uma boa oportunidade para a gente. Só que não tem nada que impeça também, porque isso foi ruim para os dois lados, da China sentar e negociar com o Trump. Por isso que a gente coloca como uma possibilidade. Né? Porque o que o Trump ele está pegando um governo mais deficitário do que aquele que ele pegou Tem que lembrar que passou por um período de pandemia, o déficit fiscal também nos Estados Unidos não é tão confortável como era antes. Então ele tem que tomar cuidado em criar uma política inflacionária, que é o seguinte: bom, eu vou criar muita proteção, eu gero uma inflação no mercado interno. E aí o que acontece? O Fed tem que subir juros lá também. E o produtor vai gritar do lado do produtor também. Ele não vai conseguir vender a safra dele, o produtor americano. Exatamente. Ele é subsidiado, mas ele vai ter dinheiro para subsidiar todo esse produtor. Esse é o ponto fundamental, Marcelo. Então, ele vai ter esse caixa fiscal para subsidiar o também tem a questão da dívida americana também, que está altíssima, né? Exatamente. Se aumenta os juros lá, vai aumentar a dívida também, né? O Trump 1 e o Trump 2 agora vai ser bem diferente a condução. É outro cenário. É outro cenário econômico. É a mesma coisa que o Lula achou que ele estava governando lá atrás, quando ele entrou na primeira gestão dele, é totalmente diferente, e hoje, né? E aí reforça mais ainda, né? Assim, para a gente depender menos do mercado externo, a gente tem que ter a casa arrumada. A gestão. A gente tem que, assim, tanto enquanto país, né?
mas enquanto empresas também, né? O que que dá para fazer? O Marcelo comentou, né, sobre ter uma boa produção. Eu acho que acho que já caminhando para o final, acho que cada um pode deixar a contribuição, mas a gente entra muito na gestão da produção, na gestão da revenda, né, ter números reais ali da empresa, saber como que ela está de caixa, endividamento, a receber, gestão de risco, né, de crédito que vai conceder ali para o seu cliente, e a contabilidade sempre, né, trazendo os números para contribuir para essa gestão. Acho que entra tudo, né, realmente na gerir bem. Né? Hoje a gestão é fundamental. Você ter os números nas mãos, né? A gente, como revenda e parceiros da Agrocontar, é o que nos auxilia na tomada de decisão de, nós vamos seguir esse rumo aqui, vamos aqui, não está dando lucro, não está dando lucro, né? Eu preciso reduzir custo aqui, não preciso. Então, ter essa gestão de uma forma mais aprimorada, hoje nesse mercado competitivo, é fundamental. Quem não fazer essa boa gestão, infelizmente, ou vai entrar no RJ ou vai quebrar. Né? Você tem que ter os números, porque as margens estão diminuindo cada vez mais apertadas, o mercado está muito competitivo. Né? Eu faz 22 anos que eu trabalho na empresa. Eu comecei lá como estoquista e faturamento e vim seguindo. Eu vejo que lá atrás era muito mais fácil, né? Então você tinha aquela gestão caseira lá e tal, e dava rentabilidade, beleza. Hoje não tem mais como. Se você quiser se manter no mercado, tem que ter essa gestão muito bem aprimorada, com números cada vez mais precisos, né? Então ter seu balanço auditado, ter seu número do dia a dia na mão. E hoje a gente consegue ter essa gestão com esse auxílio que a Agrocontar nos dá, que nos fomenta a ter essa análise do custo do dia a dia, para a gente tomar uma decisão de tomar de crédito ou não, como é que está o nosso EBITDA, como é que está a nossa saúde financeira dentro da empresa. Então é fundamental. Raio-X, né? Teve um debate mais cedo que não lembro dela, a moça falou exatamente que a gestão de risco na concessão de crédito é um raio-x da empresa como um todo, né? Então ela entra nessa parte de números para tomar uma boa decisão, mas ela precisa analisar o mercado para o cliente, como que o cliente está inserido naquele mercado ali, né? Até tem uma frase que a gente usa nos nossos slides, que é o seguinte: você crescer menos do que o seu concorrente, Ailton, ou menos do que você cresceu nos anos anteriores, não irá quebrar você, não vai te levar à falência. Aí vem uma outra frase embaixo: mais vender e não receber, isso te leva à falência. Então, num setor, como você disse, né, Marcelo? Margens mais comprimidas, liquidez mais restrita e mais cara, né, Ailton? Quem não fizer a gestão do crédito, Jaqueline, por isso que é importante a gente estar aqui, a gente parabeniza o Ailton, a Agrocontar, por também apoiar esse evento que é tão importante, não só para o crédito no agronegócio, mas para o setor como um todo, porque o agro não vive sem crédito, né? É a gente entender que nós estamos vivendo um novo momento, né? Um momento de recuperações judiciais, de crédito mais caro, alta de inadimplência. Então, se a gente não sentar ali, né, Marcela, vamos ver os clientes que eu estou com mais problema. A indústria está pedindo que a gente cresça 15%, 20%. Não vamos crescer. Não. Inclusive, a gente participou de algumas reuniões com clientes de redução de meta. Não, o RTV, olha, não precisa, nós vamos crescer 5%, ou 3%, ou vamos ficar estável, ou até mesmo encolher. Teve uma indústria que foi no escritório semana passada, falou: a minha sorte esse ano, que eu estou passando bem financeiramente, Jaqueline, é que eu encolhi. Eu estava vendo lá no céu a tempestade, parecia que ia se formar, e eu falei: vamos encolher, vamos vender menos. É uma empresa japonesa, capital japonês. Vamos reportar aos acionistas, explicar o que está acontecendo, porque não é ano de fazer market share. É ano da gente estar saudável, da gente passar com uma boa situação de caixa, porque caixa hoje é o rei, né, Ailton? É igual a gente estava comentando, né, Marcelo, assim, a importância de você ter as informações na mão, né, tanto para a questão de gestão, como pela questão de concessão de crédito, né. Nós lá da Agrocontar, a gente dá muita importância também à questão histórica, sabe? A gente sempre mostra para o nosso cliente como que estava a empresa dele no ano anterior e como que está agora. Né? E volta até alguns anos também, sabe? 2, 3 anos atrás, igual você comentou. Às vezes o crescimento não é a solução.
Às vezes melhorar algumas linhas ali da DRE, Os né, Marcelo, é ajustes mais da importante, rota, né? exatamente, sabe? Então você tendo essa informação ali, você tendo um histórico ali da sua empresa, né? Como que ela está caminhando aí nos últimos anos. Você tem a sua empresa na mão. E ainda, por exemplo, a gente dá para o nosso cliente ali a possibilidade dele comparar a empresa dele em relação ao mercado. Né? Isso é muito bacana, muito bacana. muito legal. Eu vi o estudo que o Leandro apresentou, é sensacional esse estudo. Isso dá uma base muito grande, né, para você tomar as decisões, né? Porque o cliente, às vezes, por exemplo, assim, se ele olhar só a linha ali de faturamento, que às vezes o pessoal não tem a informação precisa, não, estou crescendo, e aquilo ali, às vezes, quanto mais o cara cresce, mais ele vai para dentro do buraco. Né? Mais ele acelera, mais ele afunda o carro, né, Marcelo? Exatamente, sabe? Então, assim, você tendo esse histórico ali, né, da sua empresa ali, e ainda podendo comparar ela com o mercado, né, para ver quais os pontos ali que você pode aperfeiçoar, melhorar ainda, né? Isso é muito importante, sabe, para a gestão da empresa. E a mesma coisa para a questão de crédito, concessão de crédito, né? A gente tem aí o produtor rural, que às vezes é mais escassa a informação, né? Mas tem alguns indicadores ali, tem alguns índices ali que já começa a fazer, né, antenar, né? Você olhou que o cara às vezes está pensando mais em imobilizar para questões fora da propriedade do que para dentro da propriedade, né? O endividamento do cara está crescendo muito ali, né? Sabe assim, são pontos ali que, igual você falou, às vezes é melhor você perder uma venda do que fazer uma venda mal feita. Fazer uma venda mal feita, né, Marcelo? Felipe, nós lá não entramos nem um RJ, porque a RJ ela dá sintomas. Tá? Então, no mínimo 2 anos tem uma preparação para um RJ. Exatamente. Tá? Então, se você está ali em contato com o cliente, você percebe no andar da carruagem que tem algo errado. Né? Vai dando sinais. Dando sinais. Então, a gente prefere... Não, esse cliente não prefere não vender, né? A gente faz análise de crédito, não vamos se estressar. É melhor você perder a venda do que depois você ficar 5 anos tentando cobrar, né? Que a gente está comentando, que a gente está comentando aqui, né, Marcelo? Por exemplo, você perdeu uma venda lá, você não perdeu, não foi aquela venda. Você perdeu, por exemplo, assim, você tem uma margem... a rentabilidade do ano. Exatamente, você tem uma rentabilidade só de 5%. Então, você perdeu 100% de uma venda, você tem que vender 20 vezes ali o valor que você perdeu ali para poder recuperar. É essencial. Eu vi um balanço de uma revenda de insumos que estava lá. 150 milhões de lucro líquido. E de inadimplência, 220 milhões. De quanto ela recebeu? Quer dizer, ela tem resultado contábil, mas não tem caixa, né, Ailton? Então, o que adianta ter trabalhado, ter colocado o risco do sócio, trabalho do RTV, da indústria, se não tem caixa? E esse segmento, né, Jaqueline, assim, que a gente fica mais preocupado, assim, porque a gente, enquanto responsável pela guarda do patrimônio do cara, que a contabilidade é isso, né? A gente está preservando o patrimônio do cara, está ajudando a construir aquele patrimônio, né? E assim, esse segmento nosso, o volume financeiro é muito alto e a margem é muito pouca. Então, por exemplo, um insucesso aí não vai só a empresa do cara, não. Vai o patrimônio do cara todinho. E às vezes não dá tempo do cara recuperar isso de novo. Você sempre falou isso, né? 1% é muito no agro, né? Pra vocês terem uma noção, né, Agrocontar, o ano passado a gente trabalhou com mais de 18 bilhões de faturamento dos nossos clientes. Cara, isso é muita coisa, né? Então a responsabilidade nossa é muito grande. E a gente fala para o nosso cliente, às vezes a gente preocupa com o cliente, né, Marcelo, assim, mais do que o próprio cliente, que às vezes o cliente não tem noção do que está acontecendo, né? E a gente fica ali em cima, ali tentando, né, cercar de todos os jeitos, sim, municiar de todas as informações. A gente teve caso, assim, de cliente, né, que contratou a gente para fazer o trabalho, depois de 8 meses que a gente estava lá, o cara resolveu pedir recuperação judicial, a revenda. Porque ele não dava conta de pagar, mas como ele estava só no movimento ali financeiro, ali, o buraco ali muito grande, e tirando aqui, né, pegando financeiro, recebendo conta de um cliente aqui, pagando de outro fornecedor aqui, fazendo a operação financeira ali, a hora que o cara viu, falou, nossa senhora. Então, assim, ainda o cara conseguiu salvar ainda, né? Opa, não, é aquela situação, cara, é melhor a gente reduzir, né, estabilizar, fazer venda segura para não perder, né, para ter margens boas ali, porque o cenário ainda está um pouco nebuloso ainda. A gente tem muitos desafios aí pela frente. Então, nem sempre reduzir é ruim. Exatamente. Deixar de faturar não quer dizer que você vai lucrar menos. Se a sua margem melhorar e você diminuir na inadimplência... Né? Na verdade, tem que
fazer vendas saudáveis. Sim. Não adianta vender por vender, porque a indústria põe a pressão para, tem que cumprir meta, não vai ter o rebate, não vai ter lá e tal. Aí entra lá, o vendedor encarna, o primeiro que ele encontra, ele vende. Não. Por isso que é importante hoje a área de crédito. O crédito tem que aprovar. O crédito aprovou, passou pelo comitê de crédito, tá ok. Não é ainda 100% seguro, né? Porque hoje às vezes pode estar bom, amanhã não, mas pelo menos você tem um pouco mais de garantia que a venda vai ser concretizada, porque a venda só se concretiza no ato do recebimento. E tem uma coisa, e a gente vende um ano antes, né? Exatamente. O vendedor vai levar o pedido para o outro ano, mas concretiza no recebimento. Tem essa questão, igual acontece muito isso, né? Às vezes a multi, né, te tenta fazer a maior venda possível ali, tentando seduzir com rebate, né? Mas depois ela te analisa com a sua rentabilidade, com o seu índice de liquidez. Aí ela no outro ano não te dá mais produto, né? Não te dá o crédito mais. Ela criou a própria armadilha que você caiu e depois não sai dela. Exatamente, sabe? Então, por isso que, assim, quem tem que administrar a sua empresa é você. Né, Marcelo? Você que sabe ali onde que tem. Você tem que ter as informações, você tomar uma decisão. É seu patrimônio que está ali. O que você tem que analisar? Não deu para ganhar o rebate esse ano? Não deu. Beleza, tá bom. Mantém a sua margem, pronto, ali, faz o que é o dever de casa, faz sua gestão, né, bem feita, para não cair nessas armadilhas. E às vezes o rebate nem não vem para a empresa, né? Vai direto para os vendedores também, né? Tem isso também. Né? A gente já caminhando pro final, né? A gente sabe que 2024 foi desafiador, 2025 pode continuar desafiador, mas tem oportunidade. Então, ajustando a rota, né, contando com especialistas no crédito, contando com contabilidade especializada, com bons gestores, né, para conduzir os negócios, a gente tem uma oportunidade de alavancar novamente esse segmento aí e seguir crescendo, dando longevidade para o agronegócio, né? Só para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma contribuição, um fechamento para a gente, né? Como nessa área de concessão de crédito, a Ailton como contabilidade e você como gestor especializado aí, uma empresa muito renomada no Mato Grosso, na Agrofert. Bom, obrigado mais uma vez, Jaqueline, Marcelo, Ailton, uma honra a gente estar aqui com vocês aqui da Agrocontar. Na semana passada saiu um estudo do Ministério com projeção dos próximos 10 anos. A projeção é que em 2034 a gente chegue a 380 milhões de toneladas de grãos. É 50 milhões a mais do que está sendo previsto para o ano que vem. Então tem um crescimento de 5 milhões de toneladas por ano para a gente chegar lá. Então, com certeza, o agro vai continuar produzindo. Para o ano que vem já temos uma projeção de safra excelente, né? Mas o ponto de atenção agora, para 2025 e 2026, é justamente o crédito. Porque o crédito vai continuar caro, vai continuar restritivo, por conta do que a gente conversou aqui do cenário fiscal brasileiro, eu não vejo perspectiva de melhora. Então é muito importante que a gente possa tomar cuidado com essas vendas não qualificadas, né? A gente evitar ali ter na nossa carteira cliente que vá tirar a nossa margem, porque hoje conceder crédito é bem desafiador e tendo ferramentas como da Agrocontar e gestores como o Marcelo, eu tenho certeza que a gente vai cumprir bem o papel de casa, mas temos que ter cuidado, temos que olhar bem essas questões de liquidez, inadimplência e recuperação judicial, né? A gente não falou muito sobre isso, mas a recuperação judicial tem mudado bastante a forma de fazer crédito. Inclusive, esse foi o tema do painel que eu fiz com o doutor Adalto, né, sobre o marco legal das garantias com alienação fiduciária. Então, a gente vê também que as próprias empresas vão começar a mudar a forma de formalizar as garantias, de fazer o crédito no agronegócio. Por isso que é importante a gente estar antenado nessas questões, né? Alinhado e bem informado. Isso aí. Marcelo? Eu sou um entusiasta do agronegócio, né? Por isso eu tenho sempre fé que ele vai sempre melhorar, né? Nós estamos passando por uma tempestade agora, né? Mas como eu falei antes, o agro ele é cíclico, né? Então ele tem seus altos e baixos, né? E como o Felipe falou, a gente tem que fazer o dever de casa, né? Nós como gestores, fazer uma análise de crédito bem feita, né? Com ferramentas que hoje aqui no Conacred a gente já viu, tem várias ferramentas que podem nos auxiliar
né? Não ficar mais só na panelinha do Excel lá, mas ter ferramentas aí que nos ajudem hoje de uma forma mais prática, você conseguir fazer uma análise um pouco melhor, tirar lá um parecer, um raio-x pelo menos do cliente um pouco mais próximo da realidade, né? Para que a gente não caia nessas armadilhas de conceder o crédito e ficar depois não receber, né? Porque a inadimplência realmente é o que é o grande calo do nosso setor, né? Se você ficar aí com, né, nós comentamos um cliente só pelo valor grande de volumes, né? Você perde a rentabilidade de um ano inteiro. Então, fazendo essa lição de casa e tendo uma boa gestão de crédito, com as ferramentas que nós temos, são inúmeras disponíveis hoje, eu acho que a gente vai passar pela essa tempestade, vamos ter a previsão de uma boa safra, então já começa a normalizar. Só que isso nos gera um aprendizado, né? Para a gente estar sempre olhando o crédito sempre de uma maneira mais profissional, algo que até então, por não passar essas dificuldades, a gente, o crédito na empresa lá era o último que olhava, hoje não. Hoje ele faz parte fundamental para a importante quanto comercial, né? Tão importante como vender. Antes, até a gente brinca com o pessoal do comercial, que até era o comercial que mandava, né? O comercial era que fazia a venda e fazia o trem rodar. Para hoje não, hoje o crédito barrar o comercial não vende, né? Então é tão importante quanto o comercial, realmente. E da minha parte, eu queria agradecer o pessoal do Conacred, né, por ter nos convidado para participar do evento, né? É um evento importantíssimo, como a gente está observando aqui. E assim, acho que o que eu deixo aqui, né, de dica, são para os produtores rurais, né, e para os empresários, né, da distribuição. Né. Lá na Agrocontar a gente atende tanto o produtor rural quanto os empresários da distribuição. E assim, falar para eles, né, os dois, é que, cara, não transfira a responsabilidade, sabe? Você é responsável pela sua empresa, você tem que estar cercado de excelentes profissionais, né, de plataformas muito boas para te apoiarem ali, mas assim, a última palavra é sua. Sabe? Ninguém vai fazer isso melhor do que você e também não vai, não vai sofrer os impactos, né, como você. Você que está ali na frente do negócio, você que tem que tomar a frente ali, infelizmente não tem outro jeito, né? Você tem que estar ciente do que está acontecendo na sua empresa, né, na sua propriedade ali. Tem que estar antenado também com o mercado também, né, o que o mercado está falando, como é que está as situações, né, ele tem que estar acompanhando de perto ali, para que você possa tomar as melhores decisões. Então, assim, a Agrocontar, né, se coloca à disposição de todos, né, tanto da distribuição quanto do produtor rural, para que possamos apoiá-lo ali, né, e auxiliar o máximo que a gente puder para ele tomar a decisão. Porque o sucesso do nosso cliente é o sucesso da Agrocontar também. E é igual a gente fala, assim, o jeitinho da Agrocontar é preocupar mais com o cliente do que o próprio cliente mesmo, porque a gente sabe da importância e do risco que ele está correndo ali. Né, que como o Brasil é um país assim, extremamente difícil de se aplicar as regras, né? A gente tem aí o desafio ainda com a reforma tributária que está batendo na nossa porta a partir de 2026 já tem algum reflexo dentro das empresas, né? Então, assim, não espere muito tempo para você se organizar, para você se planejar, para você colocar a sua casa em ordem. Então, assim, se cerque de profissionais competentes, né, de pessoas ali que vão contribuir com você no dia a dia. Então, assuma a responsabilidade pela sua empresa, né? E que você vai ter ciência de tudo que está acontecendo ali e vai colher os frutos disso também. Obrigado, Jaqueline, por ter convidado. Obrigada, Ailton. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Felipe. Podcast Conacred, muito obrigada pela oportunidade. Esse vídeo, né, esse bate-papo vai também para o nosso canal do YouTube, Histórias do Agro para Contar. E até logo. Espero em breve a gente falar da boa safra do ano de 2025. Obrigada.